Olá, você já parou para pensar o que tem em comum e o que tem de diferente entre as finanças pessoais e as finanças do consultório? Finanças da clínica, ou seja, finanças do seu negócio? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre essas diferenças e o que tem de tão parecido entre elas, né? E por que eu foco inclusive tanto nas finanças pessoais e qual é o reflexo que ela pode trazer tão positivo para a gente cuidar das finanças do consultório, né? Então, por que a gente fala tanto, né, desse cuidado das finanças pessoais e por que, né, esse foco nas finanças pessoais? Se a gente for falar de finanças pessoais, o que é a finanças pessoais aí, né? O que seria, né? O que entraria? Seria tudo que a gente está relacionado ao dinheiro aí, em relação ao que a gente ganha, como a gente investe e como a gente gasta o nosso dinheiro de casa, o nosso dinheiro pessoal, né? O dinheiro que a gente usa no nosso dia a dia. E já quando você pensa nas finanças do consultório, seria mais ou menos a mesma coisa, mas seria essa administração, né, que a gente faz em casa, que seria o seu orçamento pessoal, enfim, o planejamento pessoal, que tudo que a gente entra em forma que a gente fala das finanças pessoais para o pessoal. Mas quando a gente fala das finanças do consultório, seria essa administração desse seu negócio, né? Desse seu consultório, dessa sua clínica. Então a gente estaria falando de dois mundos que eles se interligam pelo fato, né, de você muitas vezes ser o dono da sua clínica, do seu consultório, e aí também cuidar da sua vida pessoal, né? Então eles são muito interligados. Porém, eles têm que ser ao mesmo tempo separados, né? E a importância de tudo isso, o porquê que a gente precisa fazer isso dessa forma. Então, se a gente for pensar num colega, né, num dentista que trabalhe somente para o próprio consultório, né? Então, assim, uma pessoa que não tem um concurso ou não presta serviço para outros colegas, ele trabalha todos os dias somente naquele seu consultório. Não pode não ser também uma clínica grande, pode ser uma cadeira, só ele e a SB, ele, recepcionista SB, enfim, por menor que seja, né? Eu estou querendo mostrar que mesmo que seja esse espaço menor, né? A gente muitas vezes nesse caso entende o consultório como uma extensão da nossa vida, né? Então a gente lida com ele como se ele fosse algo assim, parte da nossa vida pessoal, inclusive, né? Então a gente lida com ele de uma forma, muitas vezes até não olhando como deveria olhar, né? Tanto que a gente coloca ele como parte da nossa vida, que às vezes a gente não enxerga ele da forma que tem que ser enxergado, né? Então essa visualização como extensão, né? Aquela, tá ali no consultório, eu vou ali no consultório, isso aqui é do consultório, uma coisa muito tão próximo que se confunde muito. Então quem tem o consultório próprio assim, dessa forma, tem que tomar muito mais cuidado até, porque às vezes quando você já tem um negócio maior, estruturalmente ele já te exigiu de certa forma lá na frente essa separação em algum momento, né? Ou quando você trabalha para outras pessoas, aquilo já não faz tanta parte, né, do seu administrar ali, não tem, né? Não tem esse cuidado. Então essa separação às vezes fica um pouco mais clara. E quando é o seu próprio consultório, fica muito mais difícil, até por tudo que a gente já conversou, de falta nossa, inclusive, de conhecimento mesmo, né? De essa falta de conhecimento que a gente não teve. Então, tudo isso acaba dificultando e a gente acaba lidando realmente com uma extensão, né? Como se fosse uma segunda casa, quase, né? E não é, né? Então, a gente precisa ter essa visualização. Então, por isso que eu chamo a atenção para esses colegas que têm o próprio consultório e estão, assim, enxergando dessa forma. Então, eu queria dar aí algumas dicas para a gente começar a ver essa separação, né? O que seriam as finanças pessoais e o que seriam as finanças do consultório. Então, como primeira dica, e vai até isso que eu já estava falando, seria essa grande separação de visualização, da gente enxergar o consultório como um negócio. É preciso enxergar
esse consultório como um negócio? Porque às vezes a gente escuta, ou o dentista não se sente realmente como um negócio exatamente por isso, porque às vezes ele acredita que isso só vai ser um negócio se isso for grande, se isso tiver muita gente, ou se isso tiver muitos funcionários. Então, às vezes, ele não está enxergando isso como um negócio exatamente por isso, porque para ele é como se fosse muito pequeno para ser um negócio. Mas né? Por menor que seja, a partir do momento que você abriu, né, alugou uma sala, montou, você tem que cuidar de tudo isso, é um negócio, né? Você está ali para trabalhar, para receber, né, por esse valor e cuidar desse dinheiro, desse negócio. E você quer que aquilo cresça, que você tenha mais para os clientes, né, que isso te dê mais retorno. Então, enxergar e visualizar isso como seu negócio é importante, né? A partir do momento que você resolve abrir um consultório, você está empreendendo, né? Então, só que pra gente como dentista, às vezes é muito difícil enxergar isso, porque por isso tudo, né? Porque o dentista, não, só vou ali no meu consultório. Não é só o consultório, né? É o seu negócio, é o que você resolveu empreender. Você poderia, como dentista, abrir até outra coisa, mas você resolveu abrir um consultório. Então você está empreendendo abrindo um consultório, você está empreendendo abrindo um negócio que, por natureza, né, você quer que isso tenha lucro, né, para ter retorno. Então, assim, é importante, muito importante essa visualização do consultório como negócio. E mesmo se aí, assim, outro local que às vezes também dá dificuldade, porque às vezes o dentista abre e aí ele ainda enxerga como um negócio, mas às vezes ele aluga uma sala ou aluga um período, né, dentro de um consultório, de uma clínica, enfim. E aí ele também não enxerga como um negócio. Ele enxerga, tô alugando aquela sala ali, tô alugando um período na clínica de um colega, ou uma sala dentro de uma clínica maior. Então, assim, o negócio é como se fosse a clínica, que eu não sou dono, eu só tô alugando um pedacinho. Mas é entender que isso é o seu negócio. A partir do momento que você alugou um período, você quer que aquilo vire, você quer que aquilo te dê resultado, você quer atrair clientes, você quer ter retorno, você quer lucro. Então é um negócio. Então, em todas as possibilidades, a partir do momento que você está indo, né, alugar, que seja um período, que seja todos os dias, mas um negócio pequeno, ou que seja um negócio grande, né? É que quando é uma coisa grande, é mais facilmente visto como um negócio, tem que enxergar como negócio. O fato de enxergar como negócio faz você ver as coisas de outra forma, né? Faz você enxergar que você precisa cuidar disso de outra forma. E aí sim é essa separação de não ser extensão. Não é extensão da sua casa, né? Não é uma segunda casa, não é um outro custo, um custo que você vai colocar no custo da sua casa. Realmente é um negócio. Então é aí que a gente começa a perceber a separação, né? A separação tem que existir, né? Então um custo que é do consultório é um custo do consultório. Um custo que é de casa é um custo que é de casa. Então é importante separar. Por isso é importante você visualizar. Porque para você conseguir separar, você tem que visualizar essa separação. Tem que estar muito claro para você essa separação. Senão fica difícil, inclusive, para você cuidar tanto da sua vida pessoal financeira quanto da vida financeira do consultório. Então, é importante que fique claro para você que a partir do momento que você está indo trabalhar, né, que você não é uma prestação de serviço que você vai trabalhar numa clínica e você recebe, né, simplesmente pelo aquilo, né, vou e trabalho e recebo uma porcentagem, recebo uma diária, enfim. Ali realmente você está prestando um serviço que você pode ver, né, e deve ser visto, não deixa de ser uma relação aí, mas é diferente quando você tem o seu para cuidar, que você tem que administrar as contas, tem que administrar as dentais, porque aí você tem um outro tipo de custo para lidar. E o custo, né, disso, o ganho disso, do consultório, do seu negócio, é do seu negócio.
e o que você tem em casa, que é o seu custo da sua vida, da vida da sua família, do seu filho, enfim, as contas da sua casa são as contas da sua casa. Então, assim, são coisas diferentes que precisam estar separadas, elas precisam estar claras, né, para você, inclusive, entender o que está acontecendo em cada lugar. Porque pode ser que seu consultório tenha uma saúde aí positiva, financeira positiva, e pode ser que as contas de casa tenham ou não, ou ao contrário, né? O consultório não tem, aí a casa tem, enfim, tudo vai depender. Então, só você conhecendo. Agora, o que não pode é estar tudo junto e misturado. Isso é que não pode, porque isso vai te gerar muita confusão e vai te gerar problemas, né? Porque muitas vezes a gente nem sabe onde está o problema, porque está tudo tão misturado que você não é capaz nem de saber de onde realmente vem o problema. Então, a primeira coisa, enxergue o consultório como um negócio, lide dele como um negócio, faça as coisas com ele como um negócio e tenha essa visão, né, de que a sua vida pessoal é a sua vida pessoal e a vida do consultório é a vida do consultório, que é a vida do seu negócio. E para isso você vai ter que separar. Por isso que existem as finanças pessoais e as finanças do consultório. O que é finança pessoal é pessoal e o que é finanças do consultório é finanças do consultório. Então aí há uma separação a partir do momento que você consegue enxergar e visualizar essa separação, né? Então esse é um processo que tem que acontecer aí, a primeira coisa que a gente tem que enxergar. E aí qual é outra dica que eu dou? Outra dica que eu dou é: tenha contas separadas, né? Contas bancárias separadas. É muito importante você ter contas bancárias separadas. Ah, mas aí você pode pensar, né? Ah, mas eu vou ter que administrar 2 contas, será que vai dar certo? Tem que dar certo, tem que fazer isso acontecer. Na verdade, um grande erro dos dentistas é fazer tudo junto. Uma grande confusão financeira que se tem, né, que o dentista é comum o dentista ter, é exatamente por fazer tudo junto, é exatamente por ter uma conta única, ou às vezes até tem mais de uma conta, mas todas as contas são para tudo, né? Então também não adianta. Você pode ter 2 ou 3 contas, mas se nas 2 ou 3 contas você tem recebimento do consultório, não está separado, né? Se você recebe em 2 ou 3 contas, tanto conta do consultório e paga ou recebe coisa pessoal, não está separado, né? Ter contas, mas ter contas separadas. Então é importante, porque aí mais uma vez, né, você vai administrar a sua vida pessoal numa conta e vai administrar a sua vida financeira do consultório em outra conta. Então a conta bancária separada é algo muito importante para a sua administração e gestão financeira, tanto pessoal quanto do consultório. E aí, né, mais uma vez, porque o consultório é um negócio que tem que viver daquilo, e a sua vida pessoal é uma outra situação que tem que viver daquilo. São realidades diferentes. Ah, mas eu trabalho no consultório, eu só trabalho com o meu consultório e tudo que eu ganho é para mim. Não, né? O que você ganha é do seu negócio e parte disso vai para você. Então, assim, tem que ter essa clareza de separação. Então, e outra coisa que às vezes nessa história das contas também, que há uma certa confusão, é porque muita gente acha que só vai separar, ou só precisa separar, ou só deve separar, quando ela monta uma empresa no formato, vamos assim dizer, oficial, que é virar uma CNPJ. E não tem uma relação com a outra, né? A partir do momento que a gente abre um consultório, você tem que cuidar dele como um negócio e deve ter uma conta para ele. Independente se nesse momento você já abriu uma pessoa jurídica ou não, porque isso é uma outra decisão e um outro processo, né? Porque por inúmeros fatores aí você pode resolver abrir uma pessoa jurídica para o seu consultório ou não, né? Tem alguns dentistas que vivem a vida sendo pessoa física, né? Como fazendo recibo, enfim, fazendo todo o controle em cima de um negócio pessoa física, que você pode fazer. E
Alguns decidem ou logo ou durante o caminho virar pessoa jurídica, né? Por N motivos, às vezes por questão contratual, de alguma relação, algum tipo de parceria, ou porque chegou o momento, o contador indica, enfim, tem N motivos que a pessoa resolve virar uma pessoa jurídica. E aqui não é essa questão que a gente vai levantar. Eu não estou aqui para levantar o porquê de virar pessoa jurídica ou o porquê de ficar pessoa física, tá? O meu questionamento, assim, a minha questão aqui, na verdade, é mostrar que independente se você tem um CNPJ ou não, a partir do momento que você alugou uma sala, seja por período, ou seja, um espaço para montar um consultório e você vai lá trabalhar todo dia, você tem que ter uma conta desse consultório, você tem que ter uma conta desse local. Ah, mas eu vou atender num consultório, eu tenho outras fontes e eu só vou no consultório uma vez por semana, 2 vezes na semana, que eu alugo o período. Tenha uma conta referente a isso. Hoje em dia a gente tem uma grande facilidade que lá atrás a gente não tinha. Eu lembro quando eu comecei, como foi difícil, porque eu tinha acabado de me formar, né, estudante, então você não tem comprovação de nada, era bem mais difícil também abrir uma conta mesmo, né? Então, assim, eu lembro da minha dificuldade. Hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis, né? Tem muito banco digital que a gente não paga tarifa, que é outra coisa super importante, porque não pagar, não ter custo, né? Você não tem nenhum tipo de custo, então é uma economia que se faz. Então, aproveitar essas possibilidades. Então, aproveite, né, como o mercado está hoje, abra uma conta, né? Então, assim, você pode abrir uma conta e escolha ela para ser a conta do seu consultório. Então, assim, ou você já tem 2 contas, organize para que uma fique com a sua conta pessoal e a outra a conta do consultório. E a partir do momento que você fizer essa decisão tem que ir para frente. Então, assim, na conta do consultório só pode entrar coisas do consultório, tanto entrada quanto saída. E na conta pessoal, somente conta, né, entrada ou saída pessoal, né? Tanto entrada ou saída, ou seja, todos os ganhos e todos os gastos da sua vida pessoal saem da sua conta pessoal. Não dá para você ir para algum lugar e falar, hoje eu vou pagar isso aqui com o dinheiro do consultório, ou hoje eu vou pagar isso aqui, vou na dental e pego o cartão pessoal e paga a dental. Isso gera confusão, isso vai gerar problema para você na sua administração financeira e na sua gestão financeira. Então já separe. Então, o paciente precisa fazer uma transferência. Hoje, com a facilidade do Pix, que a gente não paga a transferência, que é outro benefício que a gente tem, né? Que antigamente pagava TED, DOC, e às vezes o valor não era baixo, dependendo do banco. Então, assim, tudo isso dificultava uma transferência, então facilitava se você tivesse conta no mesmo banco do paciente. Então, assim, hoje a gente vive uma outra realidade que auxilia a gente nisso, né? O Pix é gratuito. Então, não importa onde é a sua conta, o paciente consegue fazer, né? O cliente consegue fazer essa transferência de forma gratuita para ele, para você, ou seja, facilita. Então, use desses mecanismos bons que a gente tem hoje em dia, né? Então, abra uma conta, defina que essa conta vai ser sua conta do consultório. E todos os recebimentos têm que ser ali, né? Então, se você, por exemplo, tem algum tipo de máquina de cartão que está vinculado a alguma conta aí, né? Sempre está vinculado a alguma conta. Talvez essa seja a melhor conta para ser a conta do consultório, porque a maquineta, né, do cartão, quando ele faz o pagamento, né, a transferência para você, já cai por essa conta. Então tudo isso tem que ser avaliado. Essa maquineta não pode ir para sua conta pessoal, não pode ir para uma conta sua pessoal. E mas se por algum motivo essa conta não é a melhor para você, deixa essa conta da maquineta também para o consultório e abra uma outra para o consultório, mas aí tudo vai depender da sua organização e de como você quer cuidar de todas essas contas, né? Aí vai variar de pessoa para pessoa, mas é importante que você defina qual é a conta do consultório e assuma ela como a conta do consultório. E em hipótese alguma, deixe o cliente pagar nada na sua conta pessoal. Então, todo tipo de entrada do seu consultório
tem que ir para a conta do consultório. E quando você for na dental, quando você for passar um cartão de crédito do consultório, é do consultório. Porque não dá, aí vamos lá para a parte do cartão, não dá, por exemplo, um cartão de crédito para ser dividido, né? Um cartão de crédito, esse cartão de crédito que eu uso para tudo. Eu uso para pagar algumas contas do consultório, eu uso para pagar minhas coisas pessoais. Como que depois você vai fazer essa distribuição, esse acompanhamento? Dificulta muito mais a sua vida, né? Dificulta os seus processos. E aí, às vezes, aquele tempo que é tão precioso, você acaba deixando. Você fala, não vou conferir isso porque isso eu vou gastar um tempão. Então, facilite. Então, vamos dizer que por algum motivo a conta que você escolheu não tenha um cartão, mas você tem 2 cartões que você tem na sua casa, um ligado a uma conta e outro que a gente consegue, se você tem, vamos dizer que você tenha 2 cartões de crédito e que por mais que ele não seja dessa conta que você definiu como conta do consultório, se for é melhor, claro, mas se não for, defina um cartão como o cartão do consultório, um cartão de crédito do consultório, que se você precisar pagar as coisas no cartão de crédito, pro consultório, você só vai usar aquele cartão, porque aí aquela fatura daquele cartão é responsabilidade do consultório. Então tudo isso tem que ser feito, tudo isso tem que ser separado, porque isso te ajuda a administrar esse financeiro seu do consultório e o seu financeiro pessoal, porque mais uma vez, o consultório tem que pagar a conta do consultório e vida pessoal paga a conta pessoal. Então o consultório não paga cartão de crédito das compras que você fez, se foi comprando, vamos dizer, de roupa, de coisa para sua casa, de eletrodoméstico ou imóveis, enfim, que foi para sua casa. O consultório não paga. O consultório não paga a escola do filho, o consultório não paga condomínio de onde você mora, se você paga aluguel da casa, não paga aluguel da casa, não paga a conta de água, a conta de luz da sua casa. Se você tem internet em casa, celular de casa ou TV de assinatura de casa, essas contas são de casa, o consultório não paga a conta de casa. Agora, não, eu tenho uma TV por assinatura no consultório, o consultório paga. Eu tenho a internet do consultório, o consultório paga. Eu tenho um outro celular do consultório, o consultório paga. Então tem que ficar muito claro o que é conta do consultório e o que é conta pessoal. Por exemplo, um CRO, né? Um CRO é uma conta que o consultório pode pagar, né? Você pode colocar isso como conta do consultório, porque isso você precisa desse conselho, né, para você trabalhar. Então você pode incluir como uma conta do consultório, aí é uma decisão, tá? Mas pode colocar como conta do consultório. Às vezes tem gente que já prefere, por exemplo, que uma especialização, um curso, um aperfeiçoamento que tem a ver com a profissão, né, no caso, o próprio consultório já faça esse pagamento. Aí tudo bem, mas se você vai fazer, por exemplo, vamos dizer que adoro cozinhar e quero fazer um curso de alguma coisa ligada à comida, ele não tem a ver com o consultório, então não é o consultório que paga esse curso, aí é seu pessoal. Mas se for um curso ligado ou à área da odontologia, ou alguma área de gestão, né, alguma área de finanças, enfim, disso que a gente está conversando, que tem a ver com o seu negócio, ou alguma coisa de marketing, de captação, de venda, de atendimento, que está ligado ao seu negócio, você pode até colocar como conta do consultório, aí tudo depende da sua organização. Mas isso tem que ficar muito claro para você, o que eu vou definir que o consultório vai pagar e o que eu vou definir o que eu pago como conta pessoal. Agora, uma coisa é certa, tudo que é da sua casa, tudo que tem a ver com o seu lazer, com as suas coisas que você quer fazer da sua vida pessoal, o consultório não deve pagar. Quem paga é você. E tenha essa separação. Às vezes é muito difícil no início ter essa separação, ou ter essa clareza, mas é preciso fazer esse processo. Você vai ter sempre duas finanças aí para cuidar, né? E tem que ser assim, tem que ser separado. Você tem que entender como está andando o seu consultório, o seu negócio, e como está andando o seu orçamento pessoal, a sua vida financeira pessoal. Então é importante que isso seja bem separado. E a outra dica que eu dou aí, diante de tudo isso que a gente está falando, né, que eu estou falando tanto que a vida pessoal paga o seu custo, né, a vida pessoal que paga com seus custos. Aí você pode estar pensando, mas como, né, se eu dependo só do consultório, como que eu vou fazer esse meu pagamento pessoal?
Aí vem o consultório te pagar alguma coisa, né? Aí vem o tal do Prolabore mesmo. Qual é o seu Prolabore? O consultório vai te dar um Prolabore. O consultório não vai pegar tudo que ele ganhou e dar para você. Não é assim que a gente administra, né? Então não adianta você, vamos dizer, ganhei um dinheiro hoje no consultório, vejo se tem alguma conta para pagar, o que sobrou eu levo para casa. Não é assim que a gente cuida de vida financeira do negócio, né? Não é desse jeito. Desse jeito você não vai conseguir evoluir aí nas suas finanças e provavelmente vai causar um grande transtorno, né? Muitos dos transtornos que a gente sabe é exatamente por falta dessa organização. Então não é o dinheiro que sobrou em caixa, hoje eu levo para casa e aí eu pago o que eu tenho. Não é assim que funciona. O consultório tem que ter, né, a sua organização financeira em separado, as entradas, as saídas, os seus investimentos do consultório gera lucro, né, é importante, né, um negócio, a gente tem que pensar no consultório como algo lucrativo, né, e você tem que definir o Prolabore. O consultório vai te pagar um salário, né, um valor, como se você prestasse um serviço para outro lugar, né, se você fosse prestador de serviço de uma clínica, você fosse atender para alguém, você ia receber, você ia lá, ia receber ou por uma diária, ou por quinzenal, aí tudo depende de acordo, né? Um mensal, enfim, você ia trabalhar no local e no final, por exemplo, do mês, você ia receber um valor. Da mesma forma, o seu consultório, você vai definir, eu vou fazer retiradas quinzenais, semanais, mensais, tudo vai depender. E tem que ser feita a retirada daquele valor, né? Então, determine o valor do Prolabore. E essa retirada deve ser feita do consultório para a sua conta pessoal. Aí sim, você vai ter uma administração na sua conta do consultório e aquele dia, né, no dia que você determinar, no valor que você determinar, o consultório faz uma transferência da conta do consultório para a sua conta pessoal. E aí sim você administra esse dinheiro da sua vida pessoal. Com esse dinheiro que você recebeu do consultório, você vai pagar suas contas de casa, você vai pagar seu cartão de crédito pessoal, você vai fazer um lazer, enfim, você vai pagar a sua vida pessoal. Então isso é importante, né? E aí o consultório vai ter uma vida, né? Você vai ter umas finanças do consultório sendo cuidada e você vai ter as suas finanças do seu orçamento financeiro pessoal, suas finanças pessoais sendo cuidadas. E aí é a grande confusão porque elas estão muito ligadas, estão mesmo. É muito fácil misturar, é muito fácil porque está tudo muito realmente ligado. Mas tem que estar claro para você que não pode simplesmente trabalho, tiro o que sobra aqui e levo para casa. Essa forma não dá certo, né? Porque não é assim que a gente cuida do dinheiro. Então é importante a definição desse Prolabore. E uma das dicas de como fazer esse Prolabore, né, como definir esse Prolabore, é você saber qual é a sua realidade pessoal, né, financeira pessoal. Por isso que a gente fala tanto aqui sobre conhecer a sua realidade, sobre anotar, enfim, a gente precisa conhecer. O seu consultório vai te pagar um salário, né, um Prolabore, e ele precisa, claro, dentro das possibilidades aí, né, tudo depende de que fase você tá, suprir todo o seu custo de vida, né? Ou tem que haver algum ajuste aí para que isso seja suprido. Então, assim, mas eu trabalho em outro lugar, ou eu sou concursada, enfim, tem um outro salário que vem além do consultório. Então, esse salário já é uma parte do que você tem, né? Como orçamento pessoal. E aí você vai complementar com esse valor do consultório. Então, eu preciso levantar qual é meu custo de vida, quanto eu gasto para viver o meu mês, né? O meu ano, enfim, aí tudo. Mas vamos pensar no mês. Qual é meu custo de vida mensal? Quanto que eu preciso para pagar minhas contas? E eu tô conseguindo nesse momento que o que eu ganho em outro lugar e o que o consultório me pague seja suficiente? Se não, aí cuidado com essa administração pessoal, né? Ou alguma coisa tem que ser feita para aumentar a renda, enfim, aí vão ser as análises que vão ser feitas em cada local. Mas a definição do Prolabore, a melhor forma de você ter uma base, porque você não pode simplesmente falar, eu quero ganhar X, às vezes esse X nem está dentro do que você pode nesse momento, ou às vezes isso não é a sua realidade financeira, nem dá para isso, às vezes para mais ou para menos, enfim.
Então você precisa conhecer a sua realidade para saber mais ou menos de onde você tem que partir. Então conhecer seu custo de vida pessoal te dá uma base para você calcular seu prolabore. Ah, mas eu quero ganhar mais do que isso. Claro, você pode ganhar mais do que isso, mas isso tudo você tem como base. Aí você pode fazer planejamentos, inclusive para aumentar, né? Aumentar o seu valor, enfim. E aí são planejamentos que são feitos, mas você sabendo de onde é a sua base, qual é a sua realidade, se inclusive o consultório é capaz de trazer, te dar essa realidade, né? Então tudo isso tem que ser analisado. Por isso que tem que ter toda essa separação, porque você pode analisar e verificar ou que o seu custo de vida realmente está muito alto dentro do que você pode, ou que o consultório não está dando tudo que poderia dar, às vezes até porque quando tem mais de uma entrada, inclusive, é tão misturado que nem sabe quem que tá, aonde que tá o gargalo, né? Onde está indo embora esse dinheiro. Então por isso que é importante essa separação, que você vai visualizar como está o seu consultório e como está a sua saúde, a sua vida financeira de casa, né? A sua saúde financeira pessoal. Então é importante você ter esse tipo de informação, né? É importante ter essa clareza. Então por isso que é importante você conhecer suas finanças de casa e conhecer suas finanças do consultório. E alguns processos. E por que a gente bate tanto nas finanças pessoais? Porque realmente eu acredito que esse conhecimento e saber cuidar do seu dinheiro pessoal, que é a primeira, né, coisa que a gente tem, né? O dinheiro vem de algum, né? Quando você começa, provavelmente você começa de alguma coisa, ou você já trabalhou, ou você começa trabalhando para algum lugar, até abrir consultório, enfim. Você ganha um dinheiro e você precisa cuidar da sua vida pessoal. E quando você tem isso mais claro, mais organizado, esse conhecimento que já foi adquirido e que já foi feito, as crenças que já foram mandadas embora, a forma de pensar que foi trabalhado aí nessas finanças pessoais, quando você for cuidar do seu consultório, você vai trazer consigo essas informações, né, esse conhecimento. Então vai te agregar valor na hora de você cuidar do seu negócio, né? Claro que lá no negócio pode ter outras coisas, outros olhares, mas tem muitos processos que a gente faz nas finanças de casa, que a gente traz para o consultório. Por exemplo, anotar, né, você entender sua realidade. Da mesma forma que a gente fala para você anotar suas entradas e anotar suas saídas, ter um controle, anotar no sentido de ter um controle numa planilha, ou algum software, enfim, você precisa do seu consultório também. Você precisa saber que cliente que te pagou, quando te pagou, quanto te pagou, se é um paciente parcelado, que essa conta vai entrar parcelada lá no seu fluxo de caixa para você conseguir visualizar. Se é uma dental que você pagou parcelado, tem que pôr no seu fluxo de caixa essa saída parcelada para você já saber que tem essa conta para pagar. Então, as saídas tem que estar claras lá, da mesma forma que no pessoal a gente fala, vamos anotar tudo que entrou, né, todas as entradas, porque às vezes as pessoas nem sabem quanto ganham, porque ganham de vários lugares e não anota, ainda às vezes nem tem ideia de quanto realmente ganha, e também não tem ideia de quanto sai, porque vai gastando, enquanto tem dinheiro gasta, e gasta no cartão de crédito e nunca sabe como é que está esse gasto. Então, da mesma forma lá, no consultório a gente precisa também fazer esse tipo de anotação. Então, esses tipos de controle, esse tipo de análise, planejamento, né? Para onde eu quero ir na vida pessoal e para onde eu quero ir no meu consultório. Quais são meus planos? Que metas eu preciso criar, metas financeiras para o meu consultório? Da mesma forma que a gente fala das metas pessoais. Então, assim, esse conhecimento que a gente adquire das nossas finanças pessoais, ele vai facilitar o seu cuidar do seu consultório, né? Os controles, da mesma forma que eu falo, né? Veja as suas planilhas semanalmente, né? Se você for passar aqueles valores, analise mensalmente, veja como tá, arrume a rota se não tiver bom. Então, esse tipo de situação você tem que fazer no consultório também, né? Eu falo sempre no final do ano, enfim, começo do ano, qual é o planejamento que você quer, o que você quer para esse ano que vai começar. Quais são as suas metas para aquele ano, quais são os seus objetivos, qual é o planejamento financeiro do seu consultório, né? Às vezes até um planejamento, no caso do consultório, que quer fazer uma obra, que quer fazer alguma coisa. Como eu vou me planejar para essa obra acontecer? Então, são coisas que a gente faz
na finanças pessoais, né, na gestão aí das finanças pessoais, que a gente com certeza vai usar no consultório. E por isso que eu falo, né, e o meu objetivo é realmente ensinar, né, e mostrar para o colega essa vida das finanças pessoais, porque eu acho que ela vai contribuir duplamente, porque ela contribui para a sua vida pessoal, que aí toda uma relação familiar aí de futuro, né, porque a gente quer sempre um pouco de de tranquilidade, de segurança, então a sua vida pessoal é isso, e aí o seu negócio pode te trazer, te ajudar a você conseguir tudo isso. E muitas dessas informações e dessas ações e desses processos e dessas ferramentas que a gente usa na vida pessoal, a gente consegue usar no negócio. Então, essa é o porquê também, né, da gente falar tanto das finanças pessoais e por acreditar que ela é o primeiro passo para que você consiga fazer o seu negócio, financeiramente falando, ter uma gestão mais positiva, pensando em saúde financeira, né? Tanto da sua vida pessoal quanto a saúde financeira do seu negócio, desse seu consultório, né? Então, eu queria aqui, né, deixar esse alerta mesmo para vocês visualizarem, né, enxergarem tanto a diferença, né, que existe, né, a separação, não sei se é uma diferença ou uma separação, a palavra mais certa talvez, a necessidade da separação do que seriam as suas finanças pessoais e as finanças do consultório, e que o conhecimento de uma vai trazer o benefício na outra, e que nosso objetivo aí sempre é trazer ferramentas que vão ajudar nessa tranquilidade financeira, né? Então, quando você vai ter tranquilidade tanto do seu negócio quanto da sua vida pessoal. Então, espero que tenha ajudado aí nessa nova forma de visualizar as finanças, tanto da sua vida pessoal quanto do seu consultório, nesse tipo de separação. Até a próxima!